Tite finaliza o último treino para o jogo contra o Fortaleza. Bruno Spindel é absolvido. Flamengo define valor para vender o Wesley. Que história é essa, PQD? Vem comigo aqui no caminho, eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa noite de quarta-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir. Deixa aquele like esperto. Não são inscritos? Se inscreva, ajude no crescimento do nosso canal. Vocês que não nos seguem, passem a nos seguir e acione o sininho para todos os vídeos. Tudo isso para vocês é de graça e vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro. Já deram like? Se inscreveram? Começaram a seguir? Então vamos para as notícias. Meus queridos e minhas queridas, é isso aí. O Flamengo finalizou hoje, essa tarde, o último treino para o confronto contra o Fortaleza pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse treino de hoje, Tite definiu os 11 que entrarão em campo contra o Fortaleza amanhã às 20 horas no Maracanã. Jogo, já falei, importantíssimo. Todos os jogos do Campeonato Brasileiro têm que ser considerados como finais. É isso aí, não pode dar mole em nenhum jogo. E olha só, talvez Matheus Gonçalves seja utilizado aí como titular na vaga de Bruno Henrique. Bruno Henrique e também aí Everton Cebolinha, né? Bruno Henrique e Everton Cebolinha brigam ali pela posição aberta pelo lado esquerdo. Olha só, Flamengo encerrou a preparação com foco no jogo contra o Fortaleza. Em treino nessa quarta-feira, dia 10, Matheus Gonçalves treinou no time titular rubro-negro na vaga que inicialmente era de Bruno Henrique. Cabe ressaltar que a comissão técnica de Tite não vai relacionar Bruno Henrique para o jogo contra o Fortaleza. Isso porque o camisa 27 está se recuperando de dores no tornozelo. Dessa forma, o treinador rubro-negro, o Adenor Bakhtite, deve escalar Matheus Gonçalves no ataque do Flamengo. Eu falei no vídeo da manhã que eu preferia ver aí Pedro e Gabigol novamente formando aquela dupla campeã de 2022. Mas, infelizmente, sou apenas um torcedor e nós só ficamos na vontade, né? Então, mudando aqui de assunto, reforço na área. Dirigente do Flamengo faz publicação enigmática e agita as redes sociais. Estou falando aí do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que fez uma publicação enigmática que agitou as redes sociais hoje. Olha só, não demorou muito para que a publicação de Marcos Braz viralizasse no X, antigo Twitter. Torcedores do Flamengo começaram a especular. Será que vem reforço? O fato é que a postagem do dirigente rubro-negro era de um pavão azulado. Vale ressaltar ainda que nesta quarta-feira, dia 10, o Flamengo avançou nas negociações por Claudinho do Zenit da Rússia. A cor predominantemente do clube russo é azul, né? Isso foi o suficiente para que torcedores do Mengão associassem a publicação de Marcos Braz com a chance de acerto do meia. Então aqui, ó, trazer a informação de momento do Zenit com o Flamengo. O Zenit aceitou a proposta do Flamengo por Claudinho, que discute agora, no momento, a forma de pagamento. O Zenit respondeu à proposta do Flamengo e sinalizou que aceita negociar o meia por 18 milhões de euros, ou seja, mais de 105 milhões de reais na cotação atual. Essa seria aí a contratação mais cara do Flamengo até o momento em sua história. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo e o Zenit, no momento, estão discutindo a forma de pagamento para fechar a contratação de Claudinho, que, inclusive, o empresário do Meia estão intermediando as conversas entre o Flamengo e o clube russo. Lembrando que anteriormente o Zenit não desfazia de Claudinho de jeito nenhum. Eu andei pesquisando. O Claudinho, ele não teve o mesmo desempenho nessa temporada 2023-2024, né? Ele caiu de rendimento e um jogador que anteriormente era tido como indispensável, hoje em dia já está sendo colocado para rolo, está sendo colocado aí no mercado para venda. Lembrando, desempenho do Claudinho caiu lá na Rússia, caiu no Zenit. E o Claudinho também quer ganhar visibilidade. Devido a essa guerra na Ucrânia,
os clubes, né, os times da Rússia estão proibidos de participar de torneios fora do país. Então, ele quer aí ser visto, ele quer voltar para a seleção brasileira, ele quer jogar em um time que seja uma vitrine para ele dentro do futebol. Então, mudando aqui de assunto, campanha de campeão, meus queridos. Com o empate contra o Cuiabá no Maracanã, o Flamengo atingiu 76,1% de aproveitamento como mandante no Brasileirão. Comparado com a média de 78,3% dos campeões de 2006 e 2023, o Flamengo está próximo da marca necessária para conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2024. Informações do GE, né? Olha quem apareceu aqui, o meu casca de bala, o Caramelo, né? Daqui a pouco eu pego ele no colo, senão ele não vai deixar eu gravar o vídeo. Flamengo está prestes a receber proposta para vender Gerson. Não é porque ele vai receber proposta que ele vai vender. Olha só, 470 milhões. Venda de Gerson ao mundo árabe tem veredito e capitão fica no Flamengo. De acordo com informações publicadas pelo jornalista Júlio Miguel Neto, o meia Gerson interessa ao futebol árabe. Algumas equipes do futebol árabe já teriam entrado em contato com os agentes do jogador. Abre aspas. Vivendo uma ótima fase com a camisa do Flamengo, o Coringa vem chamando a atenção de clubes do exterior, informou o comunicador Júlio Miguel Neto, que cobre aí o dia a dia do Flamengo. Abre aspas aqui. O staff do jogador afirma que clubes do mundo árabe querem a contratação de Gerson nesta janela do meio do ano e estão fazendo consultas sobre a situação do jogador. Fecha aspas, completou Júlio Miguel Neto. Júlio ainda relatou em sua publicação que a tendência é que o meia-campista quer ficar no Mengão e seguir fazendo história e já teria avisado que quer ser capitão de conquistas importantes do Flamengo nesta temporada. O Flamengo disputa Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. E o Gerson quer ser o capitão de 2024 e levantar esses títulos que o Flamengo está lutando aí. O Flamengo vai conseguir conquistar todos esses 3 títulos. Eu boto fé. Pode anotar aí. A Maurício Paula Santos, o paraquedista rubro-negro. Então, Flamengo tem trunfo para buscar vitória em próximo jogo do Brasileirão no Maracanã. Rapaz, o Flamengo quer utilizar o seu histórico positivo dentro de casa. Para a partida, o mais querido tem um trunfo, o retrospecto de Tite no Maracanã, desde que chegou ao Flamengo em 2023. Antes de mais nada, vale ressaltar que desde que assumiu o Flamengo em outubro de 2023, Tite tem um desempenho invejável dentro do Maracanã. Em 29 jogos da equipe, no estádio, o Flamengo obteve 23 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Dessa forma, Tite totaliza 83,9% de aproveitamento em jogos do Flamengo no Maracanã. O retrospecto positivo do técnico no estádio pode ser um trunfo para o rubro-negro alcançar uma vitória dentro de casa diante da sua nação. Olha só, para esse jogo de amanhã contra o Fortaleza já foram vendidos antecipadamente mais de 40 mil ingressos. A expectativa é de 50 a 55 mil pessoas torcendo pelo Mengão no Maracanã. Então, seguindo aqui, com 4 jogadores do Flamengo, o Uruguai entra em campo contra a Colômbia buscando vaga para na final da Copa América hoje. A bola rola às 21 horas e esse jogo será transmitido pela TV Globo, TV aberta e no canal Sport TV por assinatura. O jogo será no Bank of America Stadium em Charlotte, nos Estados Unidos. Boa sorte aí para o Uruguai e que ele enfrente e vença a Argentina na final, né? Um dos assuntos que eu puxei lá no começo, Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, conseguiu vencer o julgamento por unanimidade no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Spindel estava suspenso por 20 dias em julgamento em primeira instância, após declarações contra a arbitragem e a CBF no empate em 1-1 contra o Red Bull Bragantino no dia 4 de maio. Então, Bruno Spindel absolvido, ele já estava aí com efeito suspensivo, né?
Só que agora ele foi absolvido, mais uma derrota para a CBF. Não gosto nem de falar da CBF porque é uma instituição vergonhosa. Então, vamos lá? Flamengo define valor para vender o Wesley ao Bournemouth. Bournemouth. É isso aí. O Flamengo recusou uma proposta de 12 milhões de euros, cerca de 71 milhões e 200 mil reais na cotação atual do Bournemouth por Wesley, né? Sem pressa para negociar o lateral direito, o Flamengo estipulou o valor mínimo para vender o jogador. Segundo informações do jornal O Globo, o Flamengo estipulou o valor para negociar o Wesley e a pedida do rubro-negro é de mais de 15 milhões de euros, ou seja, 87 milhões de reais na cotação atual. Vale ressaltar que, apesar da recusa inicial, as negociações do Flamengo com o Bournemouth continuam. O clube inglês, inclusive, ficou de aumentar a quantia para contratar o lateral. Então, tendo em vista isso aí, dificilmente o Wesley deve permanecer no Flamengo para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a janela de transferência abriu oficialmente hoje. Então, mudando aqui de assunto, para fechar essa matéria, né? O Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 2-0 nesta quarta-feira na Gávea pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os gols do Furacão foram marcados por Sorriso de cabeça no primeiro tempo e depois por Luca em um golaço por cobertura na segunda etapa. O resultado deixou o Atlético Paranaense no alto da tabela, enquanto o Flamengo saiu do G8. Pelo Brasileirão Sub-20, o Atlético pega agora o Goiás na próxima quarta-feira, às 15 horas, no CT do Caju. Já o Flamengo visita o Corinthians também na próxima quarta-feira, às 15 horas e 30 minutos, no Parque São Jorge. Ou seja, é a segunda derrota de Felipe Luiz à frente aí do Sub-20. Espero que ele consiga se recuperar e volte para o G8 aí no jogo contra o Corinthians, lá no Parque São Jorge. Então, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa noite de quarta-feira e eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Aí você não estava querendo aparecer? Estava lá embaixo lá, atrapalhando? Então, Caramelo e eu ficamos por aqui. Saudações!